Olá, bem-vindos a mais um programa Vamos Pedalar. Bom, vocês já sabem, aqui você encontra tudo sobre o mundo das duas rodas, reportagens, dicas de manutenção, viagens e muito mais. Vem comigo, vamos pedalar! Autor de um projeto que beneficia quem usa bike para trabalhar, o vereador por São Paulo, José Polici Neto, vai contar pra gente um pouco como é que é a relação dele com as bikes. Vamos ver isso? Bicicleta para mim tem um pouco aquele ar de liberdade. Se a gente não consegue lembrar o primeiro passo que dá, com certeza a gente lembra a primeira oportunidade que a gente sozinho pedalou. Sem o apoio de ninguém, sem rodinha, sem um braço amigo, sem um bike anjo, sozinho, com o vento no rosto e a sensação absoluta de liberdade. Então, para mim, a bicicleta, ela significa um pouco esse sonho de liberdade. E ela me acompanha desde as primeiras memórias que eu tenho de vida. Em frente da minha casa tinha uma pequena praça com diversos caminhos e que, aquela época, eu e minha bicicleta, eu e a Magrela, percorríamos com bastante intensidade. Depois, o caminho para a escola. Eu ia bastante para a escola de bicicleta, tinha mais de 5 quilômetros entre minha casa e a escola. Só parei de usar a bicicleta para me deslocar quando a Avenida dos Bandeirantes passou a ter um fluxo que minha família tinha medo de eu atravessar a Bandeirantes de bicicleta. Mas durante um tempo não pequeno, eu tive a oportunidade de me deslocar de casa para a escola de bicicleta. E isso tem um fator todo especial, né? Esse fator da liberdade, né? Depois, a bicicleta sai um pouco da minha vida quando você entra na idade da vontade de ter o carro, né? Então, entre os meus 19, 20 anos até os 25, vem aquela aspiração para o carro, a namorada, a necessidade de ter o carro para passear. Depois vem o primeiro sedentarismo, né? Você conquista o seu primeiro emprego, se senta atrás de uma mesa e acha que a partir dali você não precisa de mais nada. E a bicicleta se revelou de novo, já enquanto vereador, para me transportar, né? Eu, há mais de 6 anos, não tenho mais carro oficial, a bicicleta é o meu principal meio de transporte. Eu oscilo a bicicleta e o transporte público coletivo, quando não, carona para cá, carona para lá, mas um uso muito regular da bicicleta e, portanto, ela que me entusiasmou a voltar a ter uma vida saudável, ajudando a cidade e ajudando nos meus deslocamentos. Eu posso dizer que eu sou um vereador que entusiasma os outros vereadores a usar a bicicleta. Eu vou dizer que não tenho tido muito sucesso nesse ponto. Ainda não convenci nenhum vereador a largar o seu carro oficial e vir pedalar comigo. Mas tive a oportunidade de apresentar alguns projetos aqui na Câmara, um deles numa discussão muito intensa que estamos agora, que é para reconhecer a bicicleta como modal de transporte na cidade, em especial para reconhecer o trabalhador que usa a bicicleta ter benefícios similares ou correlatos àquele trabalhador que tem o Vale Transporte à sua disposição. Então, esse é um momento para a gente precioso, porque a gente quer traduzir o trabalhador ciclista os mesmos benefícios que o trabalhador que usa o transporte público coletivo, portanto, inserindo definitivamente a bicicleta como um modal público de transporte. O projeto é uma ideia simples, mas ele tenta traduzir o bilhete do trabalhador para a bicicleta. Então, se o equipamento do bilhete único é o ônibus, o equipamento do bilhete único da bicicleta é a própria bicicleta. A sua manutenção, a sua aquisição, toda a rede de proteção da bicicleta. O que a gente montou foi um projeto que vai permitir R$50 fixo de subsídio para o trabalhador que usa 3 vezes por semana a bicicleta no seu deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, mais uma variação do tamanho desse deslocamento. Então, o que a gente está tentando é pegar os mesmos benefícios que é dado a um trabalhador que usa o transporte público coletivo e trazê-lo para o trabalhador que usa a bicicleta. Então, a gente está convencido que ao tirar carros da rua a partir da bicicleta e ao tirar usuários do transporte público coletivo de dentro dos ônibus e dos trens, quando você tem uma alternativa da bicicleta, faz bem à cidade, faz bem ao transporte, muito mais do que isso, equilibra os modais e, portanto, você deixa de saturar a via, mas deixa de lotar também o transporte público coletivo. Portanto, é dar um subsídio similar àquele que é dado ao transporte coletivo
e também entrar numa disputa com aquilo que é o subsídio ao transporte individual. Vamos lembrar que a gente passou muito tempo subsidiando o transporte individual com o IPI reduzido do carro, com benefícios no combustível sendo subsidiado pelo governo federal. Então é chegado o momento de reconhecermos que a bicicleta faz bem para a cidade e, portanto, faz bem para o trabalhador também. Olha, eu aprovei uma lei aqui em São Paulo, junto com a vereadora Soninha, que tratava do dia sem carro em São Paulo. Isso foi em 2006. Então, a partir de 2007, eu me desafiava de como eu ia passar um dia inteiro sem o carro. Uma coisa é você passar o dia inteiro entrando no ônibus e no dia seguinte tudo volta ao normal. Eu resolvi me desafiar e saí lá da Vila Uberabinha, próximo do Ibirapuera, vindo ao centro de carro. Vou dizer que a primeira vez que eu subi a Abílio Soares, que eu cheguei no Espigão da Paulista, eu imaginei que ia morrer, né? Que jamais conseguiria fazer de novo. Que nada, 2, 3 semanas depois, atravessar o Espigão da Paulista já não era mais um grande desafio, ele passava a fazer rotina da minha vida. Depois disso, os deslocamentos foram se alongando, chegar em Perus, chegar no Grajaú, chegar no fundão da Zona Oeste, e ir para a Zona Leste, chegar em Guaianazes, chegar na cidade de Tiradentes. Então, sem dúvida nenhuma, o start desse processo público se dá na aprovação de um projeto aqui na Câmara em que a gente precisava ficar sem o carro. Alguns abandonam o carro para usar o transporte público coletivo. Naquele momento, eu reconheci que a bicicleta podia voltar a fazer parte da minha vida e voltou de maneira vigorosa. E aí, como é que está a manutenção da tua bike? Vamos lá ver as dicas do nosso especialista Mário Cana para ajudar a nossa magrela a ficar nos trinques? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai falar de travas de bicicletas dobráveis. Vira e mexe aqui na oficina, a gente vê problema de trava solta ou quebrada por falta de manutenção. Isso não é frescura, isso é uma questão de segurança. As bicicletas dobráveis têm que estar com essas travas reguladas, porque em movimento ela pode quebrar e você pode se acidentar. Independente da marca e do modelo, parecem muito os modelos de trava, tá? Hoje nós vamos apresentar uma bem comum. A sua pode ter alguma particularidade diferente, mas de um modo geral a regulagem é muito parecida. Vamos lá? Toda vez que você dobra e desdobra a bicicleta, você tem que checar a tensão dessa dobra principal e da dobra da coluna de direção. Essa, por exemplo, está completamente solta. Isso pode gerar ou um desgaste excessivo ou até você pode ter um problema andando, pode ter uma queda. Como você faz o ajuste? Abre a coluna como se você estivesse dobrando a bicicleta. Com uma chave 6 milímetros, você vai soltar um pouco esse eixo sextavado. Esse eixo, quanto mais você solta, mais tensionado ele vai deixar a coluna em direção. Esse está bem solto, que a gente deixou como exemplo. Então eu vou dar algumas voltas e checar, ó, como mudou a tensão. Fica até mais difícil de abrir. Não precisa arrancar sangue, mas tem que ter uma tensão. Mesmo procedimento na dobra principal. Tá com folga, você vai soltar um pouquinho o eixo, vai aumentar a tensão. Vamos ver se já deu. Até passou do ponto. Voltar um pouquinho. Você tem que exercer uma pressão, mas sem ser excessiva, senão você acaba forçando o conjunto. Acabou. Se por acaso ficar difícil você dobrar e desdobrar, pode ser a dobradiça que esteja emperrada. Você aplica um pouco de desengripante comum, movimenta algumas vezes, vai melhorar, tanto de ruído quanto facilidade de abrir e fechar. Ficou com alguma dúvida? Mande um e-mail no cana@ciclourbano.com.br que a gente troca ideia e resolve o seu problema. Após o intervalo, nós vamos conhecer o trabalho do Clube de Cicloturismo do Brasil. Fica com a gente já volta.